Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a corrigir agora os exercícios de unidade de concentração. Então, na questão 1, ele fala: no rótulo de um frasco de laboratório, lê-se NaOH aqui. Aqui quer dizer aquoso, ou seja, é o NaOH misturado com a água, para ele fazer essa solução que a concentração é igual a 30 gramas por litro. Isso significa que, letra A, trata-se de uma solução de. Então, qual é a substância que eu estou utilizando para fazer esta solução? Eu estou utilizando o NaOH. Então, é uma solução de NaOH dissolvida em quanto que eu estou dissolvendo? Como a unidade é grama por litro, então eu estou dissolvendo em 1 litro de solução. Letra B. Em 1 litro dessa solução existem quantos gramas de NaOH? Então agora é só olhar aqui a unidade, ó, 30 gramas por litro, ou seja, para cada 1 litro de solução, a gente tem 30 gramas de NaOH. Letra C. Em 500 ml dessa solução existem quantos gramas de NaOH? Como a minha unidade de concentração é grama por litro, então quer dizer que eu vou ter que passar o volume de mililitro para litro. Então, passando o volume de mililitro para litro, você vai pegar os 500 ml e dividir por 1.000. 500 ml dividido por 1.000 vai dar 0,5 litros. Utilizando a fórmula de concentração, a gente vai ter C é igual a M sobre V, porque a unidade é grama por litro, então em cima é massa e embaixo volume. Então, concentração comum vai ser igual a 30, né, que foi o que o exercício me deu, aqui ó, 30 gramas por litro, vai ser igual a massa, que é o que ele quer saber, dividido pelo volume, que é 0,5. Multiplicando cruzado aqui, ó, massa vezes 1, 30 vezes 0,5, a gente vai ter M é igual a 30 vezes 0,5, a massa é igual a 15 gramas. Então, em 500 ml dessa solução, existem 15 gramas de NaOH. Agora, letra D, em 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, eu posso dizer que 100 centímetros cúbicos é igual a 100 ml. Então, o volume vai ser igual a 100 ml. Só que eu vou ter que pegar os 100 ml e dividir por 1.000, porque a unidade é grama por litro. Então, 100 dividido por 1.000 vai dar 0,1. Novamente, utilizando a fórmula de concentração comum, que é C é igual a M sobre V, eu vou ter a concentração, que é a mesma, que a gente não mudou o exercício, que é 30 gramas por litro. 30 vai ser igual a massa, que é o que ele quer saber, dividido pelo volume, que é 0,1. Multiplicando cruzado, a gente vai ter M é igual a 30 vezes 0,1, a massa é igual a 3 gramas. Então, letra D, em 100 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 100 ml, dessa solução existem 3 gramas de NaOH. Questão 2. Em um frasco existente no laboratório, apresenta o seguinte rótulo: HNO3, 63% em massa. Com base no rótulo, calcule. Letra A. Qual é a interpretação do rótulo? Quando a gente fala 63% em massa de HNO3, quer dizer que eu tenho 63 gramas de HNO3 para cada 100 gramas de solução. Letra B. A massa do soluto existente em 100 gramas de solução. O meu soluto é a porcentagem em massa que ele está me dando, porque ele está falando que eu tenho 63% em massa de HNO3. Então, ele está dizendo que, ó, como é ensino médio, a gente sempre parte do ponto que a gente está fazendo uma solução misturada com água, ou seja, uma solução aquosa. E a água é meu solvente universal. Então, aquilo que está misturado com água
é o meu soluto. Então, eu vou ter a massa de soluto existente em 100 gramas de solução. Quanto é que eu tenho de soluto em 100 gramas de solução? Eu tenho 63 gramas de HNO3. Letra C. A massa de água existente em 100 gramas de solução. Então, agora a gente vai utilizar aquela formulazinha, que solução, ó, 63%, vamos lembrar da letra anterior, né? Eu tenho 63 gramas de HNO3 em 100 gramas de solução. Aí, solução é igual a soluto mais solvente. O valor da massa da minha solução é 100 gramas. O soluto é 63 e a água é meu solvente. Então, 63 mais a quantidade de água. Então, a quantidade de água passa para o outro lado. Troco o sinal, vai ficar 100 menos 63. A minha quantidade de água é 37 gramas. Repara que a quantidade de água é menor do que a quantidade de HNO3. Mas como a água é um solvente universal, aí, apesar dela estar em menor quantidade, ela é considerada como solvente. Letra D. As massas de água e ácido nítrico presentes em 500 gramas de solução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é uma regra de 3 a partir da concentração que ele me deu, que é 63% em massa. Então, 63% em massa, eu vou ter 63 gramas de HNO3 para cada 100 gramas de solução. Só que eu não quero saber a quantidade de HNO3 para 100 gramas de solução. Eu quero saber para 500 gramas de solução. Então, ó, lembra que a gente coloca soluto embaixo de soluto, solução embaixo de solução, solvente embaixo de solvente. Então, aqui, se eu tenho 100 gramas de solução, embaixo dos 100 gramas de solução, eu vou colocar os 500 gramas de solução. Está para X. Resolvendo a minha regra de 3, eu vou ter 100 vezes X é igual a 63 vezes 500. X vai ser igual, 63 vezes 500 vai dar 31.500. Dividido por 100, X vai ser igual a 315 gramas de HNO3. Achei a massa de ácido nítrico. Agora eu vou achar a massa de água. Como é que eu acho a massa de água? Precisa fazer a regra de 3 de novo? Não, basta você utilizar solução é igual a soluto mais solvente. Eu tenho a minha massa de solução, que são 500 gramas, vai ser igual a massa do soluto, que é 315, mais a massa de água. Então, a massa de água vai ser igual a 500, passa para o outro lado, troca o sinal, menos 315. A água vai ser igual a 185 gramas. Então, em uma solução de 500 gramas, eu tenho 315 gramas de HNO3, de ácido nítrico, e 185 gramas de água. Questão 3. 400 ml de uma solução aquosa contém 80 gramas do medicamento Gardenal, utilizado como antidepressivo do sistema nervoso central. Qual a sua concentração em grama por litro? Então, eu vou ver primeiro o que o exercício me deu para eu poder calcular a concentração em grama por litro. Então, ele me deu o volume, que é 400 ml. Lembra que como a concentração é grama por litro, se o volume está em ml, você tem que passar para litro. Então, pegando 400 e dividindo por 1.000, eu vou ter 0,4. E o exercício também me deu a massa, que é 80 gramas. Então, utilizando a fórmula de concentração comum, a gente vai ter C é igual a M sobre V. A concentração comum, que é o que o exercício quer saber, vai ser igual a massa, que é 80, dividido pelo volume, 0,4. Concentração comum vai ser igual a 200 gramas por litro. Letra B. Que volume dessa solução deve ser injetado em um paciente a fim de que ele receba 2 gramas do medicamento? Então, agora você achou a concentração do medicamento, que é 200 gramas por litro. Ele te deu a massa, que são 2 gramas, e ele quer saber o volume. Então, você vai substituir na fórmula, C é igual a M sobre V. Então, a gente tem a massa, que é 2 gramas, e a concentração, que é 200 gramas por litro. E lembrando que a fórmula é C igual a M sobre V.
A concentração, que é 200 gramas por litro, vai ser igual a massa, que são 2 gramas, dividido pelo volume. Multiplicando cruzado, ó, eu vou trocar aqui de lugar. Eu vou pegar esse 200 e vou trocar com o V, porque você pode multiplicar cruzado aqui, ó. O V vem para cá e o 200 vem aqui para baixo. Então, V vai ser igual a 2 dividido por 200. 2 dividido por 200 vai dar 0,01 litro. Só que a minha seringa, que a gente está falando de seringa, que a solução vai ser injetada em um paciente. Então, para ser injetado, ele vai utilizar uma seringa. A minha seringa não é em litro, a seringa é em ml. Então, para eu passar o volume de litro para ml, eu vou ter que multiplicar por 1000. Então, o volume vai ser igual a 0,01 multiplicando por 1000. O volume é igual a 10 ml. Então, você tem que injetar 10 ml do medicamento para que o paciente receba 2 gramas do medicamento Gardenal. Questão 4. Qual a massa de açúcar ingerida por uma pessoa ao tomar um copo de 250 ml de limonada, no qual o açúcar está presente na concentração 96 gramas por litro? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ver o que o exercício está te dando. O exercício está te dando volume, que é 250 ml. Lembrando que como a unidade aqui é grama por litro, a gente vai ter que pegar o volume e dividir por 1000. Então, 250 ml dividido por 1000 vai dar 0,25. E ele me deu a concentração comum, que é 96 gramas por litro. Então, a fórmula de concentração comum, C, é 96 gramas por litro. A fórmula C é igual a M sobre V. Então, eu tenho que a concentração comum, que é 96, vai ser igual a massa, que é o que ele quer saber, dividido pelo volume, que é 0,25. Multiplicando cruzado, eu vou ter M vezes 1, que vai dar M, e 96 vezes 0,25. 96 vezes 0,25 vai dar 24 gramas de açúcar. Bem grande, né? Questão 5. Um técnico pesou uma amostra de sulfato de cobre 2 pentaidratado, que a fórmula é CuSO4 5H2O, e encontrou o valor de 49,9 gramas. A amostra foi colocada em um balão volumétrico. Em seguida, o técnico adicionou água destilada até a marca do balão, correspondente a 250 ml. Determine a concentração em mol por litro da solução. Agora, a concentração é mol por litro, então é outra fórmula que a gente vai utilizar. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar quais são os dados que o exercício me deu. O exercício está me dando a massa, que é 49,9 gramas, e está me dando o volume, que é 250 ml. Tá? Lembrando que, como a unidade é mol por litro, você vai ter que pegar o volume e dividir por 1000. 250 ml dividido por 1000 vai dar 0,25. Como ele está me dando massa e está me dando volume, eu vou utilizar a fórmula da molaridade que contém massa. E qual é a fórmula da molaridade que contém massa? Molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Então, falta, ó, ele pede a molaridade, eu tenho a massa e tenho o volume. Então, falta calcular a massa molar, ou seja, a massa da tabela periódica. Então, calculando a massa de CuSO4 5H2O da tabela periódica, ele me deu as massas dos elementos da tabela. O cobre é 63,5, o enxofre é 32, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Então, eu vou fazer separadamente, ou seja, lembra que esse aqui é um sal hidratado. Então, quer dizer, você vai calcular a massa de CuSO4, vai calcular a massa de H2O, multiplicar por 5 e depois somar as duas massas. Porque esse sinal de vezes aqui quer dizer que eu tenho 5 moléculas de água ao redor do sulfato de cobre.
Você não vai pegar a massa que você calculou aqui e multiplicar por 5 vezes a massa da água, não. Como é uma substância só, é um sal hidratado, a gente representa pelo pontinho e não representa por mais, porque se representasse por mais, seria uma reação química e não uma molécula hidratada. Então, eu vou separar por cores, tá? Eu vou colocar em rosa o meu sulfato de cobre e em amarelo a minha água. Então, eu tenho, ó, lembra como é que calcula a massa molar? Você vai pegar a massa do cobre, que é 63,5, e multiplicar pela quantidade de átomos de cobre, que é 1. Então, vai dar 63. Mais a massa do enxofre, que é 32, e multiplicar pela quantidade de átomos de enxofre, que é 1. Então, vai dar 32. Mais a massa do oxigênio, que é 16, e multiplicar pela quantidade de átomos de oxigênio, que é 4. Mais 5 vezes o hidrogênio, que é 1, e multiplicar pela quantidade de hidrogênios, que é 2. Mais a massa do oxigênio, que é 16, e multiplicar pela quantidade de átomos de oxigênio, que é 1. Então, vai dar 16. Então, a gente vai ter 63 mais 32 mais 16 vezes 4, que é 64, vai dar 159,5. Mais 5 vezes 1 vezes 2 vai dar 2, mais 16. 16 mais 2 vai dar 18. 18 mais 5 vai dar... 18 mais 5. 18 vezes 5 vai dar 90. Então, a conta resultante da parte em rosa vai dar 159,5 e a conta resultante da parte em amarelo vai dar 90. 159,5 mais 90 vai dar 249,5, ou seja, 249,5 gramas por mol, que é a unidade de massa molar. Então, eu tenho que a molaridade, que é o que ele quer saber, vai ser a massa, que é a massa do exercício, 49,9, dividido pela massa molar, que é 249,5, vezes o volume, que é 0,25. Então, a molaridade vai ser igual a 49,9 dividido 249,5 vezes 0,25 vai dar 62,25. Então, a molaridade vai ser igual a aproximadamente 0,8 mol por litro. E, finalmente, a questão 6, ele fala: em uma emergência, um técnico de hospital preparou um soro glicosado, dissolvendo 108 gramas de glicose em água suficiente para 2 litros de solução. Determine a concentração em mol por litro de glicose no soro obtido. Então, o que ele me deu? Ele está me dando a massa da glicose, que é 108 gramas, e me deu o volume, que são 2 litros. Repara que ele já deu em litro, então você não precisa passar para litro, não precisa dividir por 1000, porque o exercício já está me dando em litro. Como ele me deu massa, eu vou utilizar a fórmula molaridade, é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. E olha que interessante, ele já te deu a massa calculada da glicose da tabela periódica. A massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Então, isso o exercício já te deu. Alguns exercícios já te dão a massa já da tabela periódica. Como é que você identifica qual é a massa da tabela periódica e qual é a massa do exercício para você colocar na fórmula? A massa da tabela periódica é sempre na unidade grama por mol, tá? E a massa do exercício é sempre na unidade grama. Pode vir na unidade grama, pode vir na unidade quilo, mas não tem por mol. Quando vem por mol, quer dizer que é a massa da tabela periódica. Utilizando a fórmula, eu vou ter molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Molaridade vai ser igual a massa, que é 108, dividido pela massa molar, 180, vezes o volume, que é 2. Molaridade vai ser igual a 108, 180 vezes 2 vai dar 360. Molaridade vai ser igual a 0,3 mol por litro. Bom, então aqui é o último exercício de unidade de concentração. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim, que assim que possível eu tiro a dúvida de vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.